Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência na gestão de riscos e desastres, assim é que é. Hoje estamos com o Dr. Adelto Chambela, que ele vai falar um pouco sobre essa temática e uma conversa bem animada. Sou Rafael Balde, vou conduzir este podcast. Estou vestido com uma camisa branca, calça preta, óculos escuros, tenho careca e também uma barguinha. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu chamo Adelto Chambela, sou o diretor da Divisão de Salvaguardas Sociais e Ambientais no Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres. Primeiro agradecer este convite que foi formulado pela TV Surdos. A semelhança do que o Bata fez, eu estou vestido de uma camisa azul, um casaco azul, umas calças azuis, não tenho careca. É bom mesmo. Tenho um corte, o cabelo é mediano. Pois, exatamente. Bom, para começarmos esta nossa conversa, vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência, mesmo na gestão de riscos e desastres. Bom, é a sua área, não é? E é muita coisa que vocês fazem no Instituto Nacional de Gestão de Desastres. As pessoas com deficiência, como é que são tratadas? Bom, primeiro aqui importa referir que Moçambique é um país vulnerável aos eventos extremos, que tem impactado socialmente as diversas camadas, desde mulheres, crianças, pessoas com deficiência, e estas são afetadas de forma desproporcionada. Quando ocorre um evento, quer seja cheias, inundações, seca, ciclones, tempestades, entre outras. Neste processo de gestão de risco de desastre, o processo de inclusão é muito importante. É muito importante porque na gestão de risco de desastre ninguém deve ficar para trás e nós temos que incluir a todos. Iniciamos o processo de criação de 1.500 comitês de gestão de risco de desastres a nível nacional, e com a criação destes comitês deve-se obedecer aquilo que é a equidade em termos de género, em termos de deficiência, não é? E neste processo observa-se estes parâmetros para que estes comitês efetivamente como é que funcionem, porque quem conhece as reais necessidades dentro da gestão de risco de desastre é a pessoa com deficiência. Existe um slogan que diz: nada para nós sem nós. Pois. Então, nós também pegamos esse slogan e incluímos dentro do sistema de gestão de risco de desastre, através da inclusão de pessoas com deficiência em todos os subsetores de gestão de risco de desastre. Exato. Bom, olhando nessa vertente, incluir pessoas com deficiência em todos os setores, bom, tem acontecido, por exemplo, na questão de reassentar as pessoas. Pessoas com deficiência quando se reassenta algumas pessoas com deficiência têm-se notado que elas às vezes ficam por detrás. Há muitas condições que não são adequadas para esta camada social. Tem olhado exatamente para essa componente? Bom, nós olhamos para esta componente de inclusão em todo o ciclo de gestão de risco de desastre, desde a preparação, a resposta até a recuperação pós-desastre. Na questão da resposta, onde nós encontramos a questão dos abrigos temporários ou os centros de reassentamento, as pessoas com deficiência, como sendo pessoas marginalizadas ou minorias, nós temos dado a devida primazia no processo de reassentamento.
e no processo também de gestão dos centros de acomodação. Por exemplo, nos centros de acomodação, nós começamos por desagregação. Desagregação por sexo, desagregação por deficiência, não é? A desagregação por estado da pessoa em termos de saúde, não é? Mas olhando essa questão de desagregação em tipologias, não é? Pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, por aí em diante, ou somente pessoas com deficiência no seu grupo? Nós não chegamos ainda a esse extremo de fazer a desagregação por deficiência. O que nós fazemos é colocar as pessoas com deficiência num certo compartimento, porque têm necessidades específicas de atendimento durante a gestão dos centros de acomodação. Eu acredito que chegaremos lá, é um processo, já conseguimos dar um pontapé de saída, que é o processo de desagregação por sexo, desagregação por deficiência, desagregação por género, dentro da resposta humanitária. A questão da inclusão, como já havia feito referência, nós trabalhamos também com os diferentes atores que lidam com a deficiência, como o FAMOD, a IFO, trabalhamos com a Light for the World. Sim, então, estes são os atores que participam ativamente neste processo e nós estamos engajados no sentido de uma maior inclusão de pessoas com deficiência dentro da gestão de riscos de desastres em Moçambique. Principalmente quando o ciclone Idai afetou a província de Sofala, né? Exatamente. Aí houve maior, eu falo exatamente a questão do Light for the World e também FAMOD. Houve um trabalho conjunto, né, para que as pessoas com deficiência também pudessem ser reassentadas e olhar também as condições nas quais as pessoas viviam nesses centros que eram reassentadas, assim que é. Exatamente. E também nós, nos processos de treinamento, de capacitação, temos sempre incluído pessoas com deficiência. Convidamos sistematicamente o FAMOD, Light for the World, a IFO, entre outras organizações que lidam com pessoas com deficiência, para disseminar matérias relacionadas com a inclusão ou a integração de pessoas com deficiência dentro do ciclo de gestão de riscos de desastres. Porque nós notamos que durante a resposta, os pontos de distribuição devem ser acessíveis através da remoção de barreiras físicas, não é? Através de colocação de rampas, corrimão, não é? Então, isto para permitir uma maior acessibilidade para pessoas com deficiência, não é? E no processo também da resposta, as pessoas com deficiências, pessoas idosas, são as pessoas que têm prioridade no processo de assistência humanitária. Nos centros de acomodação, o centro de reassentamento, por exemplo, pessoas com deficiência físico-motora, como já disse, a preocupação também é colocar-se rampas ou a questão da acessibilidade. E para pessoas com deficiência auditiva, aí preocupa-se também para questões de ter o acesso à informação, porque muitas vezes esta camada social tem sofrido muito a questão da falta de acesso à informação, porque muita coisa que ocorre dentro do centro, eles podem não estar a par, porque não há o intérprete de língua de sinais para aquele centro. Como é que é feito este trabalho? Este é um grande desafio, não é? É um grande desafio a questão da acessibilidade da informação, comunicação para pessoas com deficiência auditiva. Neste contexto, nós trabalhamos com estas organizações que lidam com pessoas com deficiência, como eu fiz a referência aqui, o FAMOD, que tem nos apoiado nesta questão de língua de sinais. Também, mesmo os avisos. Exatamente. Nós também trabalhamos com o FAMOD e também nós também trabalhamos com o FAMOD na questão dos avisos em braille. É um desafio. Nós como é que estamos a trabalhar neste sentido para termos também os avisos em braille para pessoas com deficiência visual. Então é um desafio, mas eu acredito que nós vamos conseguir. Se já conseguimos engajar o FAMOD, engajamos o AIFO, a Light, entre outras organizações, eu penso que é possível também termos
estes comunicados em braille, para facilitar esta comunicação. E no processo de gestão de risco de desastre, quando ocorre um desastre, as pessoas com deficiência têm sido prioritárias no processo de evacuação. Não é? Pessoas com deficiência, mulheres em gestação, lactantes, idosos, porque são pessoas com alto índice de vulnerabilidade. Então, estas são as pessoas prioritárias e nós trabalhamos com, como disse, essas organizações, que é para mapear onde é que estão efetivamente as pessoas com deficiência, para, em caso de ocorrência de um destes fenómenos, sejam as primeiras a serem evacuadas para um centro transitório. Exatamente. Bom, estão de parabéns, não é? Olhar principalmente para esta camada social que tanto precisa quando se olha, quando se fala de emergência, porque quando há uma emergência que a tendência das outras pessoas é salvar a sua vida ou as suas vidas, mas para pessoas com deficiência visual e outras por aí em diante ficam na mão, não é? Como se costuma dizer. Mas estão de parabéns mais uma vez que se interessam por esta camada social. Então, olhando a questão da capacitação, quais são os temas que têm abordado quando se trata de capacitação? Nós tratamos com vários temas, desde questões relacionadas com a violência baseada no género, não é? Que é das grandes problemáticas dentro da gestão de riscos de desastres, porque pessoas com deficiências, como disse, podem sofrer duplamente um choque, não é? Que é o impacto do desastre, e depois, dentro de um centro de acomodação, sofrer violência baseada no género. Exato. Mas olhando também para a pessoa com deficiência dentro do centro. Exatamente. No VBG. Exatamente. Assuntos relacionados com a discriminação, não é? Porque nós não toleramos a discriminação, porque pessoas com deficiências têm os seus direitos e nós fazemos valer aquilo que são os direitos humanos, o cumprimento dos direitos humanos dentro da resposta humanitária em Moçambique. Também temos levado a cabo o Código de Conduta. Nós temos um Código de Conduta para todos os atores humanitários que espelha efetivamente aquilo que são os valores, são as normas ou diretrizes que devem nortear a ação humanitária em Moçambique. A não discriminação, porque nós não toleramos a discriminação, nós somos pela inclusão e ninguém deve ficar para trás neste cenário da resposta humanitária em Moçambique. Também temos outros instrumentos, como que são as diretrizes mesmo sobre a violência baseada no género, não é? Estamos também a elaborar, já na fase final, a estratégia de género e inclusivo, que é também para nortear essas matérias de inclusão de pessoas com deficiência dentro desta estratégia. Tivemos uma estratégia que vigorou de 2015 até 2020, esta prescreveu. Então, neste momento, surgiu a necessidade de podermos atualizar essa estratégia, sim, através de novos elementos, novas dinâmicas, não é? Esta questão como é que é da inclusão, porque o outro plano não fazia referência à questão da inclusão. Então, nós achamos por bem que deveríamos também inserir este domínio na estratégia de género, questões relacionadas com a inclusão de pessoas com deficiência. Pois. Mais uma vez, estão de parabéns, porque muito obrigado. Quando nós olhamos as nossas leis em Moçambique e estratégias não são inclusivas. Então, se estão interessados mesmo em olhar esta camada social ou pessoas com deficiência, não é? É muito importante isto. Quizá todo Moçambique possa olhar, porque a questão da inclusão é transversal. Então, podia ser muito importante que Moçambique fosse inclusivo. É a nossa vontade que Moçambique seja inclusivo. Então, olhando para a questão de alguns centros, nós visitamos alguns centros na zona de Boane, Estevel, que as pessoas que foram reassentadas saíam da zona de Umbala para Estevel. Encontramos lá muitas pessoas com deficiência, não é, que estão a carecer de tudo, praticamente. Não tem água, não tem casa para eles poderem morar, quer dizer, há falta de tudo mesmo. Agora, nessa situação, como é que a instituição
falamos, quer dizer, estão mais direcionados para esses aspectos. Existem centros que ainda não têm nada. Como é que olham para esses aspectos? Relativamente a este assunto, nós temos as nossas representações a nível das províncias e, logicamente, que a delegação provincial do INGD, a nível da província de Maputo, está a trabalhar para suprir estas necessidades de pessoas com deficiência. É um desafio, mas a nossa delegação está a trabalhar, que é para ver se consegue dar uma resposta cabal a esta questão. E também para permitir uma maior comunicação entre os diferentes atores dentro desta cadeia de gestão de risco de desastre, nós estabelecemos uma linha verde através do mecanismo de queixas e reclamações, que é uma ferramenta importante e inclusiva para reportar casos de falta de acesso, não é? A descontinuidade nos serviços sociais ou básicos, que também permite uma resposta rápida, não é? Quando reportam estes assuntos dentro da linha verde, que já foi estabelecida a nível do INGD, mas acredito que a nossa delegação, a nível da província de Maputo, está a trabalhar para resolver este problema de falta de estes bens essenciais para pessoas com deficiência neste bairro. Mas esta linha verde já foi publicada para as pessoas conhecerem, porque realmente o que tem acontecido em Moçambique, muitos instrumentos que são lançados ou publicados, a nossa população não tem acesso a esses instrumentos. Como é que pode ser feito para todos, principalmente pessoas com deficiência auditiva, possam ter esse instrumento ou esta linha verde para que possam ligar para o INGD, no caso daquilo que o doutor mencionou há pouco? Bata, a nossa linha verde é 84 41 53 221. Também temos o 87 35 86 488. Poder repetir os dois contactos? Temos o da Vodacom, que é 84 41 53 221, e temos da Movitel, que é 87 35 86 488. Exato. Então são estes dois contactos que nós temos para o acesso à linha verde, que é para reportar casos de pedidos de assistência, não é? De abusos, de exclusão. Então podem usar estes contactos, estes dois contactos. Exato. Bom, olhando a questão dos centros de reassentamento, não é? Pode acontecer aquilo que o doutor falou de violência e abusos, tudo mais, uma questão ligada à saúde. Se nós sabemos que depois de um ciclone pode talvez acontecer aquelas doenças hídricas, não é? E aquelas pessoas com deficiência auditiva, como falamos já, questões ligadas do acesso à informação. Tem trabalhado também com o setor da saúde por forma a providenciar a medicação ligada a essas doenças hídricas. Bom, antes da resposta de uma emergência, o sistema de gestão de risco de desastre reúne-se para a elaboração do plano de contingência, onde participam os diferentes atores públicos, privados e organizações não governamentais, que é para a elaboração deste plano de contingência, que discrimina efetivamente um plano específico para cada setor. Relativamente ao setor de saúde, para dar resposta a essas doenças de origem hídrica, tudo está previsto no plano de contingência, não é? Através de uma resposta mais ativa do pessoal da saúde, para evitar que haja inclusão dessas doenças dentro
dos centros de acomodação. Não digo que não possa acontecer um e outro caso, mas para uma resposta do setor de saúde, o setor como é que prepara-se para dar resposta a esta temática? Aí também ali essa questão da capacitação, ou seja, de ajudar as pessoas como manter-se em saúde, ou seja, quando vão, não é, vão aos sanitários, não é, quando sair, de como é que devem se comportar, porque isso também é muito importante para não passar a doença para outras pessoas. Tem feito também essa educação cívica dentro do centro de acomodação. De forma rotineira tem sido feita esta sensibilização, estas campanhas, para evitar efetivamente doenças como a cólera, não é? Entre outras. E nos sanitários há sempre o cuidado de se colocar lá água e sabão, que é para efeito de higienização como das mãos, não é? E também neste processo, para evitar a descontinuidade dos serviços públicos como a educação, a saúde, o governo, não é, tem garantido sempre saídas para que os alunos não fiquem muito tempo fora do sistema de ensino, porque no processo da resposta, por vezes ocupamos as salas de aulas, mas o governo tem sempre encontrado saída para que este processo não seja descontínuo, mas que seja um processo contínuo. As crianças continuam a estudar. Presenciamos também isso no centro da acomodação no Estevel, em que há um sítio em que no período de manhã à tarde é salas de aulas e à noite é um centro em que, aliás, é o sítio para as pessoas descansarem, né? Isso também estão de parabéns, porque preocupam-se para que as crianças não possam perder o ano por questões ligadas a ciclones ou esses eventos. Agora, olhando outra questão da distribuição, não é? O material escolar também é distribuído, ou seja, é aquela coisa de desarrascar ali dentro, porque não há maneira de como fazer, porque a questão de livros, perderam tudo, não é? Então ali os livros também são distribuídos para as crianças. E como é que é feita também essa questão? Visto que as famílias afetadas perderam tudo, não é? Desde os meios de vida, a questão da documentação, os livros, o setor da educação tem garantido a sua distribuição dentro dos centros de acomodação, que é para assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem nos centros de acomodação. Porque, como eu fiz a preferência, as pessoas como que vulneráveis acabam sendo impactadas duas vezes por desastre. Temos o desastre que impacta na região e depois temos esta questão da continuidade dos serviços sociais. E o governo, preocupado com a continuidade da provisão destes serviços, tem feito a distribuição deste material, que é para garantir que as crianças continuem a estudar e não percam o ano letivo. Bom, falamos aqui nada para nós sem nós. O lema, não é, que todo mundo devia conhecer, naturalmente. Na questão do INGD, tem usado para a questão de tomada de decisão, na planificação, tem colocado pessoas com deficiência nessa planificação, atendendo, considerando que são estas pessoas com deficiência ou associações de pessoas com deficiência que conhecem onde estão, como deve ser tratadas estas pessoas. Tem incluído pessoas com deficiência na planificação das atividades? Exatamente. Obrigado, Bata. Nós, como INGD, incluímos pessoas com deficiência em todo o ciclo de gestão de riscos de desastre. Desde a preparação, que é o processo de elaboração do plano de contingência,
na resposta com a inclusão de pessoas com deficiência dentro dos comitês de gestão de risco de desastre, que é o nosso braço operativo a nível de campo, bem como no processo da reconstrução após desastres. Porque, como diz o slogan, nada sem nós, Nada para nós. nada para nós sem nós. Sim, sim. Então, nós temos sempre nos preocupado com a questão da inclusão de pessoas com deficiência dentro deste ciclo de gestão de risco de desastre e no processo de tomar a decisão. Bom, estamos a passos bem largos para terminarmos esta nossa conversa. Últimas considerações. Bom, não, agradecer aqui a TV Surdo por ter-nos formulado este convite para participar nesta conversa interessante sobre a inclusão de pessoas com deficiência dentro da gestão de risco de desastre em Moçambique. Em suma, dizer que as pessoas com deficiência participam em todas as fases da gestão de risco de desastre em Moçambique, desde a preparação, a resposta, até a recuperação pós-desastre. São incluídas dentro dos comitês locais de gestão de risco de desastre a nível nacional. Como eu fiz a referência aqui, nós estamos a estabelecer 1.500 comitês e todos eles observam esta questão da inclusão de pessoas com deficiência dentro destes comitês. E a questão relacionada com a acessibilidade, a remoção das barreiras para pessoas com deficiência, nós estamos nos preocupados quando estabelecemos os centros de acomodação ou mesmo bairros de reassentamento. Olhamos a questão dos sanitários mais inclusivos, que é um desafio, mas nós já começamos a fazer isso também, que é para permitir mesmo esta questão da acessibilidade de pessoas com deficiência. Olhamos também para a questão da nutrição, né, para pessoas com deficiência, os idosos e mesmo aqueles doentes crónicos. Queria mesmo agradecer pelo convite e dizer que, em suma, é isto que nós fazemos. Pois. Muito obrigado, doutor, e que continue a trabalhar com pessoas com deficiência. Muito bem, chegamos ao termo desta nossa conversa. Hoje estivemos a conversar com o doutor Adelto Chambela, que é diretor de salvaguardas sociais e ambientais no INGD. Eu sou Rafael Bate, até o próximo podcast.